Eu me apresento como um leitor em curso de Jorge Sena. Não me formei na poesia do Sena, não estudei na universidade, mas o leitor em curso é aquele que tem uma experiência de dois momentos decisivos. O primeiro momento foi como professor visitante em Santa Bárbara, na Universidade de Santa Bárbara, onde o Sena trabalhou, onde foi, inclusive, professor catedrático, e eu substituía, naquele semestre, a professora doutora Maria Luz Belchior, que estava cumprindo o trabalho em Lisboa. Ela se dividia metade do ano em cada uma dessas universidades. Eu já me encontrava nos Estados Unidos e fui convidado, então, para dar aulas de poesia brasileira na pós-graduação e poesia portuguesa na graduação. Entre os alunos da pós-graduação, eu tive o privilégio de ser professor da filha mais velha do Sena, a Maria Isabel. Também entre os alunos inscritos estavam o Jorge Fazenda Lourenço e a Eugênia Vasques. Reparem que era uma classe, né, notável. E na graduação, entre os meus alunos, o Nuno. Na pós, a filha mais velha, na graduação, o filho mais jovem, o Nuno. E das aulas sobre o Sena, e era a primeira vez, isso é muito interessante para mim, em que eu trabalhava em classe com os poemas, com a poesia de Jorge Sena. E programei alguns textos e, evidentemente, não só pela presença do Nuno, mas ela motivou muito, entre os poemas estavam o Carta aos meus filhos sobre os fragmentos de Goya, né? E na aula programada eu pergunto, uma pergunta estratégica, quem quer ler o poema, e me surpreende. O Nuno imediatamente se oferece, lê o poema em voz alta, já começa muito emocionado, muito comovido a ler o texto, e naqueles versos, que são alguns muitos, em que o poeta, o pai, se dirige ao filho, aos filhos, né? Ele, as questões postas pelo pai, pelo Sena, pelo poeta, respondia: sim, sim, meu pai. O que nos levou a uma grande comunhão estamos todos em volta de uma mesma mesa, era uma mesa grande que nos juntava e todos ficamos extremamente emocionados com a leitura do Nuno. É um fato marcante na minha formação. Essa aula está gravada naquelas velhas fitas, cassetes, não sei se a minha versão, a minha cópia não existe mais, até espero que a dona Nessia tenha guardado a sua, ou o Nuno também tenha a sua. A outra experiência do leitor em curso já foi no Brasil, já professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que, convidado pela professora, a seniana entre nós, a grande seniana, a professora Gilda Santos, para escrever um texto sobre a poesia do Jorge Sena, o que me levou a ler regularmente, meticulosamente, toda a sua obra poética, o que resultou no ensaio Uma Cadeira para Assistir ao Século XX. E o título do ensaio é de um verso do poema Noturnos, um poema de perseguição, um livro de 1942, em que, no tal poema, lá está o verso: cria-se da angústia uma cadeira para assistir ao século XX, que virou a ser um verso paradigma para todo o ensaio, que vai culminar o texto-chave, o texto mesmo base do ensaio, é A Cadeira Amarela do Van Gogh, de Jorge de Sena. Então, essa dupla autoria me interessava e, em síntese, eu digo que Sena assistiu de cadeira ao século XX, né? É uma imagem, é uma metáfora que me move até hoje em direção à poesia do Sena, já que Sena assistiu ao século XX, né?
sentado como espectador, como aquele que vai, ou o seu cinema vai com ele, né? O seu poema vai ao cinema, o seu poema vai ao museu, a sua poesia ouve os clássicos, né? A sua poesia ouve a música popular, ou seja, cena como um grande receptor, né? Um grande auditor, um grande espectador de todas as formas de produção de linguagens e vozes no século XX. Foi este modo de atenção, de assistir, repito, ao século XX, que faz com que Senna seja um dos maiores contemporâneos do seu tempo e daqueles que ele traz para o seu tempo numa contemporaneidade que implica muito arguto, muito apurado exercício de leitura e interpretação. Não é? O que pode ir ao encontro da sua leitura da poética do fingimento, que implica a sua interpretação própria da poética do testemunho, né? Ser testemunho do seu tempo numa interlocução de vozes, o que implica um conjunto de todas as vozes, ou das vozes mais importantes que produziram discursos sobre o século XX. Grosso modo, é uma maneira sucinta de interpretar a tensão entre um mundo que se faz de vozes plurais não heteronímicas, próprias, mas num conceito com outras vozes, que seria, a meu ver, uma das possíveis raízes ou entradas para uma interpretação da poética do testemunho símbolo. Será não contrariamente, mas em tensão com a poética ortonímica do fingimento, segundo Fernando Pessoa.